De ler Mateus capítulo de número 14, do versículo 22 até o 34, que fala de uma passagem quando Jesus anda por sobre as águas do mar, né? E Pedro também caminhou sobre as águas. E essa palavra, ela falou comigo. Eu estava vindo para cá e pensando, vocês assistem jornal aqui, né? Então vocês devem ter acompanhado uma notícia que a semana inteira tá falando daquele submarino. Na verdade a gente não tá acompanhando, nós não estamos mais assistindo. Então tá. Então assim, o que aconteceu? Eu vou explicar para vocês. No domingo, chegou uma notícia que tem uma empresa nos Estados Unidos e eles têm um submarino, né? Mas ele é pequeno, acho que cabe umas 5, 6 pessoas. E esse submarino, ele é bem improvisado. Ele é bem simples. Pra vocês terem noção, tem um botão dentro dele só. O que controla ele é um controle de videogame. Tipo um controle de PlayStation, de Xbox. Daí, o cara milionário criou esse submarino. E ele vai lá, fundo do mar, faz as viagens, né? E ele teve... ele planejou uma viagem para ir visitar o Titanic. O Titanic afundou, aquele navio Titanic, né? Ele afundou em 1912. Ele afundou, né? E ele tá numa profundidade de 4.000 metros. Ou seja, 4 quilômetros para baixo. Então esse milionário pegou um navio, né? Pegou um barco, foi até o lugar e chegou lá. Ele solta o submarino vai lá embaixo. Desce. É tripulado esse submarino? Vai lá embaixo. E parece que tem 4 ou 5 pessoas, acho que são 5 ou 6 pessoas que estão dentro do submarino. E cada pessoa pagou $250 mil para ir lá ver o Titanic. E o que aconteceu? Ele perdeu o sinal. Sumiu o submarino. Desapareceu. E lá embaixo o radar não pega mais. Então assim, resumindo, esse submarino sumiu no domingo. E era até hoje, 7 da manhã, que eles poderiam encontrar as pessoas com vida. Porque o oxigênio ia acabar hoje. E não encontraram o submarino. E na hora que encontrar, talvez eles vão conseguir tirar. Talvez, porque está muito profundo. Então olha quanta coisa. Resumindo, quem tá lá dentro desse submarino, só tem milionário lá dentro. E os caras morreram, perderam a vida, porque eles foram ver lá o negócio do Titanic. Então isso me fez pensar, só um pouquinho, filho. Isso me fez refletir, não precisa tocar não. Isso me fez refletir quantas coisas na nossa vida a gente acaba se perdendo porque a gente tira o foco, tira a visão. Precisava ir lá, precisava ver um destroço de barco, precisava fazer essa viagem, né? Precisava disso tudo? Não precisava. Não precisava de nada disso. Arriscaram a vida, um negócio totalmente improvisado, sumiram, pagaram para morrer, sumiram. Então cada pessoa ali gastou $1 milhão, porque $250 mil dá mais de $1 milhão. Então eles sumiram, morreram, a família perdeu a eles, né? Todo o dinheiro que esses caras conquistaram durante a vida ficou tudo aí. Por quê? Porque eles tiraram a visão, porque eles perderam o foco, porque eles foram buscar destroço que não precisava buscar. Então isso me fez pensar, porque nós perdemos coisas na vida, nós perdemos oportunidades, nós perdemos a nossa vida quando a gente quer buscar destroço, quando a gente quer buscar coisa que não faz sentido pra gente. Pedro, por que eu tô falando essa passagem por que eu li essa passagem e tô falando essa história para vocês? Isso aqui foi só uma introdução. Pedro estava caminhando sobre as águas. Jesus estava caminhando, os discípulos viram, né? Os discípulos estavam no meio do mar e viram Jesus vindo, acharam que era um fantasma. E Pedro falou: se é o Senhor, eu quero ir andar contigo. E Jesus falou: então vem. E ele começa a caminhar sobre as águas. Ele estava indo bem. Porque estava caminhando sobre as águas.
Já não estava mais no barco, já estava ali perto de Jesus, na verdade. Porque quando ele pede socorro, Jesus estendeu a mão. Então não era nem essa distância aqui nossa. Era uma distância assim, ó, pertinho. Porque ele alcançou a mão de Jesus. Mas o que me chama a atenção é que ele afundou. Porque ele tirou os olhos de Jesus. Exatamente isso acontece com a gente. Quando a gente tira os olhos, porque vocês têm que olhar para frente. Nós precisamos olhar para frente. Se você vai olhar destroços, se você vai olhar a tua vida, se você vai olhar o que você perdeu, se você for olhar aquilo que passou, você vai afundar também. Vai acontecer igual aconteceu com Pedro. Pedro afundou. Aqueles homens lá, milionários, perderam a vida. Perderam a vida, não vai achar mais com vida. Perderam a vida. Por quê? Que tiraram os olhos. Ao invés de olhar para frente, para o futuro, foram olhar para um negócio que estava afundado. Então, quando você tira os olhos de Deus, você começa a olhar para o teu passado. Você começa a lembrar das histórias do passado. Você começa a lembrar dos lugares que você frequentava. Você começa a lembrar de certas pessoas que você frequentava. Você afunda na vida. O grande problema, você sabe que existem 3 desafios para uma pessoa que está em tratamento. 3 desafios. Primeiro desafio é a pessoa reconhecer que precisa de ajuda, aceitar ajuda e vir buscar ajuda, vir se tratar. Esse é o primeiro desafio. Então vocês já passaram essa fase, vocês já entenderam. Poxa, eu preciso de ajuda, não tá legal, vou buscar. Ótimo, é o primeiro desafio. O segundo desafio é vocês permanecerem aqui, porque aqui é um desafio. Por mais que é um lugar legal, bonito, tem comida, tem bebida, tem café, tem um bolo, por mais que seja um lugar agradável, não é fácil estar aqui. Porque tem um monte de coisa acontecendo lá fora, a tua cabeça às vezes vai lá fora, às vezes você quer retomar e tá com pressa para retomar. Então ficar aqui dentro é um desafio. Então a pessoa que fica aqui dentro, os 6 meses que nós aconselhamos, é um vencedor. É um vencedor. Aleluia, Deus. Só que tem um terceiro desafio. E o terceiro desafio é lá fora. Qual que é o mais difícil dos 3? Os 3. Não tem mais difícil. Os 3 são difíceis. Só que lá fora é um desafio constante. E qual que é o desafio lá fora? Você continuar focado. Porque na hora que Pedro tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Então se você lá fora tira os olhos de Jesus, você afunda. Se você está lá fora e quer olhar para destroço, olhar para os entulhos, olhar para o Titanic que afundou, você morre. Você se perde. Então, são 3 desafios. É chegar aqui, permanecer aqui, e depois lá fora permanecer focado. Por que Pedro afundou? Porque teve um momento que ele tirou os olhos de Jesus. Teve um momento que ele olhou para o lado e sentiu o vento. E quando você tira os olhos de Jesus, você começa a perceber um monte de coisa. Então, você está, às vezes, aqui dentro, focado. Você tira os olhos de Jesus, você começa a ver o defeito. Você começa a ver aquela pessoa, você começa a ter problema com um, problema com o outro. Daqui a pouco tem problema com o pastor, tem problema com a missionária. Só que, na verdade, é você que está sem foco. Está sem foco. Porque se você está focado, não importa. Se o parceiro ali não está focado, o problema dele. Eu estou focado aqui, ó. Eu tenho o meu propósito. E lá fora, porque eu preciso também explicar para vocês, o lá fora. Lá fora sempre vai ter alguém ou alguma coisa tentando te fazer olhar para trás. Tentando te fazer olhar para o passado. Tentando te fazer olhar para aquilo que passou. E fazer você voltar para trás. E o grande problema de voltar para trás, vocês sabem disso, o grande problema, você sempre volta mais fundo, você sempre volta mais afundado, você sempre volta pior. Então se você já estava numa situação ruim, quando a pessoa ela cai novamente, ela volta pior ainda. E às vezes sofre mais, apanha mais da vida. Então, queridos, em nome de Jesus, por que essa palavra de hoje ela é importante? Porque ela é para você permanecer, é para você entender que você tem que olhar para frente. Amém. Tudo que vocês viveram no passado foi muito importante, valeu, foi importante, mas ficou no passado. É um Titanic que afundou. Então vocês têm que pensar daqui para frente. O que passou lá, mas eu tinha uma moto, eu tinha um carro, eu era casado, eu tinha não sei o que, esquece isso.
ficou lá atrás, afundou, agora é daqui para frente. Você não vai viver num submarino. Jesus não quer que você viva num submarino, porque o submarino só fica lá embaixo. Ele quer que você ande para frente, para cima. Então, o que passou, coloca uma pedra, amém. Foi importante, valeu, mas está lá atrás. Eu quero saber o que Deus tem para mim daqui para frente. Aleluia. O que Deus tem para mim, né? Passou, mas eu perdi tanta coisa. Deus pode dar o dobro. Jó não foi assim? Não teve tudo em dobro que perdeu? Não está escrito lá em Ageu, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Amém, pastor. Não vai ser maior, não é uma promessa. Aleluia, Deus. Então assim, o que Deus pode fazer de hoje para frente é muito maior do que aquilo que passou, aquilo que ficou lá atrás. Então, tira o retrovisor. Retrovisor, né? O espelho retrovisor que te faz olhar para trás. Tira esse retrovisor. Começa a olhar para frente. Mas e as lições? As lições, beleza. Só que a nossa vida é daqui para frente. O que Deus tem para mim? E parece que vai ser difícil, mas se a gente está na presença de Deus, Ele faz a gente caminhar sobre as águas. Glória a Deus. Daí Pedro voltou e caminhou, voltou pro barco. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Mas ele não afundou, pastor? Afundou. A gente afunda mesmo, a gente tropeça mesmo. Eu já tropecei várias vezes e tropeço ainda. Vocês já tropeçaram várias vezes. Seria bom se nunca mais tropeçasse, mas vai tropeçar. Mas é assim, ó, olhar para frente. Olhar para frente. Em nome de Jesus. E se tem alguma coisa que te faz lembrar o passado, abandona isso. Tem pessoas na nossa vida que a gente precisa amputar. Não é tratar. É amputar. Porque se você está com o dedo machucado, você não vai amputar o dedo. Se você machuca a mão, né, você não vai amputar a mão. Você vai tratar a mão. Só que tem coisa na nossa vida que não tem tratamento. A gente tem que ser radical. E dependência química, eu sempre falo isso, é algo que tem que ser radical. Eu não vou andar nessa rua mais. Pronto. Essa amizade aqui, ela não é pra mim, mas é um cara legal. Mas não dá pra mim, porque se eu andar, eu vou me desandar. E tem que amputar. Por isso que às vezes acontece da pessoa sair daqui, mudar de bairro, muda de cidade, muda de vida. Porque se permanece naquele bolinho ali, ela cai de novo. Porque aquilo faz mal, né? Então é pra frente, em nome de Jesus. Buscar novas coisas, buscar o novo de Deus. E Deus vai restaurar a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém? Esquece o que afundou. É olhar pra frente, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir.